Boa noite, galera das 5 Minutos do Cinema. Aqui é o Lucas e hoje começa um quadro novo na página, que é o 5 Minutos de Entrevista. E hoje, nesse primeiro quadro, eu convidei o produtor, roteirista e diretor Elton Oliveira para falar do filme O Armário Mágico. É um filme de ficção que está estreando, né, que estreou semana passada no streaming Prime Video e também está disponível em outras plataformas. E a gente vai fazer um bate-papo sobre os detalhes da produção e futuros projetos do Wellington. Depois eu vou passar a página dele para vocês visitarem, conhecerem, também conhecerem esse projeto incrível, né, esse filme incrível que é O Armário Mágico. Elton, boa noite, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, agradeço mesmo. Vou falar um pouquinho do seu currículo aqui, que não é pequeno, é um currículo muito bacana aqui, principalmente falando de cinema brasileiro, que é tão difícil, né? Principalmente nos últimos 4 anos, né? Que foi tão difícil fazer cinema no Brasil. O Wellington Oliveira, ele é, como eu falei, ele é um diretor, um roteirista e produtor. Ele é produtor e roteirista do filme O Armário Mágico. Ele é produtor, roteirista e diretor dos documentários O Silêncio das Rosas e Documentos do Caso Clodimar Pedrosa Lô, e produtor do filme A Cápsula. Um currículo grande. Vocês podem conhecer na página do Wellington, depois no Instagram. E a página também do filme O Armário Mágico, que também está disponível no Instagram. Wellington, eu vou começar com uma pergunta. Eu acho que é uma pergunta que todo produtor ouve, acredito, né, roteirista ouve, mas como é que foi o processo de criação do roteiro do filme O Armário Mágico? De onde partiu a ideia? De onde que veio isso? Conta pra gente. Bom, primeiro, boa noite, Lucas. Obrigado pelo convite. É um prazer poder compartilhar um pouquinho dessa trajetória, dessa experiência com todo mundo que gosta de cinema, que ama filmes. Então, conversar sobre cinema, sobre produção é sempre prazeroso, principalmente com quem faz essa troca, né, de conhecimento e de paixão também pelo audiovisual. Bom, o Armário Mágico, ele era um curta-metragem, bem antes dele se tornar esse projeto de longa, né? Ele era um curta, eu acho que 12 páginas, algo assim. E aí o cerne da história era o convívio de um menino judeu, deixado para trás pelos pais durante a Segunda Guerra Mundial e que estava sob os cuidados de um velho imigrante, um velho rabugento, né? E eu contava a história de amizade desses dois personagens, né? Um velho e um menino, enquanto o mundo lá fora explodia com a guerra e para entreter esse menino, o velho contava uma série de histórias. E uma dessas histórias era sobre um armário mágico que era capaz de realizar todos os desejos de quem se dirigia até ele, né? E aí, em 2019, surgiu um edital aqui em Maringá, né, uma cidade no norte do Paraná, um edital municipal de incentivo à cultura, e foi o primeiro edital destinado exclusivamente à produção audiovisual, com um orçamento de 1 milhão. Era uma parceria tanto município quanto Ancine via fundo setorial. E aí esse 1 milhão foi dividido em prêmios de 300 mil, 250 mil, 200 mil, né, para contemplar 4 projetos. E eu entrei ali na categoria de 300 mil para a produção de um longa-metragem, de um telefilme, né, de longa-metragem. E aí, o Armário Mágico, né, eu reescrevi o roteiro, transformando ele num longa, e eu me lembro que quando eu coloquei no edital, ele tinha mais ou menos umas 47 páginas, quase 50 páginas. E o projeto foi contemplado, a gente ganhou aqueles 300 mil reais para produzir o filme, e aí eu me lancei a falar, não, agora eu vou reescrever esse roteiro porque eu preciso
de mais material, de mais coisas, né? Ele estava muito enxuto. E aquele roteiro de 46, 47 páginas se transformou num roteiro de 70 e poucas páginas, que uma vez filmado se tornou um filme de mais de 100 minutos, né? De mais de 1h40. Então, foi assim que surgiu, né, o Armário Mágico. O roteiro, uma coisa interessante que eu gostaria de dizer é que o roteiro foi uma colaboração com os atores. Quando eu comecei a trazer os atores para o filme, eram atores profissionais, eram atores com experiência em cinema, em televisão. Esses atores, eles começaram, os atores, eles começaram a trazer ideias. Poxa, e se o personagem pudesse ganhar mais destaque? Todo ator quer isso, né? Que o personagem ganhe mais destaque. Mas eu encaro isso muito bem, assim, poxa, eu acho que contribui muito. E aí começaram a surgir ideias, poxa, e se o personagem fizesse isso, se ele fizesse aquilo, e se ele tivesse mais espaço aqui, se ele tivesse mais um momento aqui. E foi assim que esse roteiro foi ganhando corpo, com esse trabalho colaborativo com os atores. Então, sim, foi uma experiência muito bacana de trabalhar com atores com experiência em audiovisual, com experiência em cinema e televisão, porque eles enriqueceram os próprios personagens, né? E aí o roteiro ganhou toda essa dimensão. É uma entrega, né? Um compromisso com a história, Exato. Né? Super interessante, Exato, né? Imagina de um roteiro de um curta ir para um roteiro de longa que é super difícil escrever um roteiro de longa, né? Que as ideias vão sumindo, depois elas voltam, depois elas somem de novo, né? E ter ter esse trabalho colaborativo, acho, para o roteirista, ter alguém lendo o seu roteiro, gostando do roteiro, tendo ideias e acrescentando, poxa, deve ser ótimo ali, né? Isso tudo no ambiente do set, ali nas conversas, nas pautas de reunião. Isso foi durante o processo de pré-produção. Durante a pré-produção, a gente fazia muitas. A gente estava em plena pandemia, né? Isso é importante dizer, porque sim. O Armário Mágico ele foi filmado em 2021, em plena pandemia. Então, as nossas leituras de roteiro eram todas online. Os atores eram de Curitiba, São Paulo, Rio, e então as leituras de roteiro eram online. E aí a gente passava o restante, os demais dias discutindo, né? E foi aí que, dessas leituras e dessas colaborações, os personagens foram ganhando mais dimensão, foram se tornando mais tridimensionais, foram ganhando mais um arco mais definido, né? De quem era bonzinho que se tornava vilão, ou de quem era vilão que ganhava uma certa humanidade. Nossa, Isso foi legal, foi um dos processos mais gostosos, assim, que é trabalhar com o ator e quando o ator traz ideias, né? Porque eles chegavam a mim e falavam, cara, e se a gente fizer assim? E se o meu personagem disser isso? E se ele fizer dessa maneira e não dessa? E, cara, eu gostava das ideias. Eu falo, ok, vou colocar isso aqui, vou reescrever e te mando essa página aqui para você dar uma olhada. E foi assim, né? Legal. Cara, você falou uma coisa durante a sua fala que vai me levar para minha segunda pergunta, né? Você falou dessa conversa, né? Desse velho que contava histórias, né? Para entreter essa criança, né? Usando o armário mágico, né? Como uma forma de não esconder, mas falar de outras formas sobre os horrores que estavam acontecendo lá fora, né? No caso, um período da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Isso me chamou a atenção logo de cara quando eu vi o filme, porque esse lirismo, né? Esse dispositivo para contar a história, né? Eu vi no filme A Vida é Bela, vi no filme Jojo Rabbit, né? E é um tema, assim, muito difícil de ser contado, né? Que tiveram filmes que contaram de maneiras líricas, como o seu, né? E como os que eu falei, e maneiras bem duras também, né? Eu te pergunto, enquanto roteirista e produtor, essa forma de contar os horrores da Segunda Guerra, o massacre dos judeus, falar sobre nazismo, sobre intolerância, usar o lírico é um dispositivo válido ou é apenas mais uma forma de contar? O que você acha?
Olha, eu acho que todas as formas de você contar uma história são válidas, né? É claro que, se você pegar como exemplo A Vida é Bela, que é um filme que se passa durante a Segunda Guerra e fala justamente do Holocausto, né? Que é a mesma Sim. temática também do Armário Mágico, mas A Vida é Bela, ele construiu essa narrativa do Holocausto de uma maneira lírica, de uma maneira poética, onde um pai protegia a inocência do filho, né, durante aquele horror todo, né? E aí você tem Jojo Rabbit também, que é um outro filme que segue para essa coisa do lírico, do poético, Uhum. né, da fábula, né? E aí você tem filmes mais sérios, você tem O Pianista do Polanski, você tem A Lista de Schindler do Spielberg, por exemplo, que Uhum. são filmes que falam do horror da Segunda Guerra, do horror do Holocausto, mas de uma maneira muito dramática, de uma maneira muito séria, muito contundente, são filmes tristes, né? Então eu acho que você falar sobre um determinado tema, e esse tema pode ser o Holocausto, pode ser a guerra, pode ser qualquer outro assunto, você tem a liberdade de tocar naquele assunto da maneira que você achar melhor para contar a sua Uhum. história, né? A gente não precisa ficar preso a um tipo de narrativa. Né? Por exemplo, eu vou falar sobre a Segunda Guerra, vou falar sobre o Holocausto. Não, eu só posso falar de maneira séria, de maneira dramática, de maneira contundente. Não, existem outras maneiras de você abordar a história. Né? Então, eu acho que existe essa liberdade. É É. possível contar a história de muitas maneiras diferentes. Né? São leques de oportunidades de contar essa história, né? Eu acho que eu lembrei agora do filme Zona de Interesse, que foi uma forma Também, também. completamente diferente de contar sobre o mesmo Exato, tema e sem mostrar absolutamente nada, né, dos exatamente. horrores da guerra, né? Assim, não mostrar Isso. visualmente, né? E outra forma, outro leque de Zona contar de a história, Interesse né? é um filme. Zona de Interesse é um filme que fala sobre a Segunda Guerra, fala sobre o extermínio dos judeus nos campos de concentração. A Uhum. casa onde acontece boa parte da história está ao lado de um campo de concentração, mas você não vê o campo de concentração, você não vê o extermínio, o máximo que você vê é uma fumaça Uhum. saindo pelas chaminés. Então, também é uma Exatamente. maneira de você trabalhar com a história. Zona de Interesse fala sobre a banalidade do mal, né? Está acontecendo e as pessoas ali ao lado pouco se importam com o que está acontecendo. Nossa, é um Então, horror. assim, eu reafirmo o que eu disse. Há muitas maneiras diferentes de você contar uma mesma história ou uma mesma temática, Uhum. né? Tudo depende do que você quer fazer, do teu olhar para aquilo ali, né? Talvez até tentar escapar um pouco do que está sendo feito pela maioria dos diretores, né? Que eu acho que foi a intenção do Robert Benigni quando ele fez A Vida é Bela. Ele queria Uhum. falar de um assunto que já tinha sido exaustivamente Sim, sim. narrado no cinema de maneira sempre dramática, de maneira sempre forte, né, sangrenta, mas ele fala, Uhum. não, eu vou fazer um filme de puro lirismo, né? Então, são N maneiras de você contar a história. Isso que é importante, você não ficar preso Sim. a uma narrativa especificamente, mas você ter a liberdade de usar os artifícios que forem necessários. Não, perfeito. Nossa, Wellington, lá no começo da sua fala, você disse que todo o processo, né, de pré-produção, filmagens, aconteceu durante a pandemia do Covid-19, né, um dos momentos mais horrorosos aí que nós passamos, né, que essa geração passou, com certeza. Agora, eu falo assim, como espectador, como roteirista também que sou, chegou algum momento que você falou, não vai acontecer. O armário mágico vai ser um momento que a gente desenvolveu, mas não vai ver a luz do dia. Você chegou a pensar nisso? Que que passou nesse período na sua cabeça, como produtor, como roteirista, um cara que tem que organizar a vida de todos ali no set para conviver? Fala pra gente, como é que foi filmar durante a pandemia? Olha, quando nós ganhamos o edital e recebemos o dinheiro,
né, do prêmio, um valor de 300 mil, isso aconteceu meses antes de explodir a pandemia, meses antes de Nossa. começar os primeiros sinais. Então, a gente estava com os recursos e já estava começando a fazer um planejamento. E o meu planejamento inicial era filmar em março de 2021. Mas Nossa. todo mundo sabe que foi bem quando começou a pandemia. Foi No bem olho do quando furacão, né? exatamente, a Europa estava em alerta, estava chegando ao Brasil a primeira onda, a segunda onda, tudo junto, e aí a gente já estava construindo o cenário dentro do estúdio, né? A gente já estava Nossa. construindo, acho que a gente já estava ali com algumas semanas de pré-produção, as passagens dos atores estavam compradas, o hotel reservado, a gente já estava construindo cenários. Meu Deus. Exato, meu Deus mesmo. E aí explodiu. E aí os atores entraram em contato comigo e falaram, Elton, cara, a gente está com medo, a gente está preocupado. Não seria melhor a gente adiar, esperar? Então eu falei, caramba, as passagens estão compradas, né? Tipo, eu aluguei o estúdio, a gente já começou a construir, né? Uhum. Mas não Nossa, teve tinha jeito. crianças, né? A equipe Exatamente, tinham exatamente. 2 crianças, né? Exatamente. Como é que você traz? A gente tinha o Renato, que é um ator que já de idade, tem, né, mais de 50 anos, quase 60 anos. Aí você Uhum. tem o Rafinha, na época, que tinha 8 anos quando veio filmar, a Nossa. mãe. Então, assim, toda uma preocupação. E a equipe, claro, né? A gente tinha Uhum. mais ou menos de 15 pessoas, 16 pessoas na equipe, e o que fazer, né? E aí a gente ligou o sinal de alerta, houve uma pressão para que as filmagens fossem adiadas, né? Uhum. E aí eu fiz uma das coisas mais dolorosas que um produtor é obrigado a fazer, né? Falei, gente, ok, filmagens canceladas, março, Nossa. vamos esperar a primeira, a segunda, a terceira, seja lá quantas ondas de Covid que vão vir. Paralisamos a construção dos cenários em estúdio, converti as passagens de avião em crédito e tudo mais. Uhum. E uma coisa interessante, quando a gente fez o projeto do filme, não Uhum. tinha, não tinha pandemia. Sim, Você não tinha pandemia, então você não colocou, eu não coloquei nas rubricas do orçamento exatamente. gastos com protocolos de segurança, não existia isso. Uhum. E aí, bom, enfim, cancelamos em março e acompanhamos o que estava acontecendo, aquela paralisação total. Passou mais uma onda, passou outra, né, a primeira, a segunda. E Uhum. aí, quando a gente se sentiu um pouco mais confortável lá para maio, eu falei, vamos retomar. E aí Sim. marquei para as filmagens para meados de junho e julho. Conversei com todos os atores, com toda a equipe, estava todo mundo a fim de fazer. Um pouco Uhum. temeroso ainda, mas foi uma cobrança geral do elenco e da equipe de que a gente implantasse o protocolo de segurança. Toda a equipe testava Covid uma vez por semana, os atores testavam Covid a cada 3 dias, tinha detetização do estúdio, tinha higienização, né? Nossa. Tinha máscaras, luvas, vidro de álcool por todos os cantos do estúdio, então todo mundo tinha que usar máscara, fazer os testes. A gente não saía, sabe? Ninguém terminava as filmagens, ia todo mundo para o hotel e ficava quietinho lá, ninguém ia perambular pela cidade, né? Uhum. E aí, com todo esse protocolo de segurança, ok, todo mundo veio, filmou, ninguém pegou Covid durante Nossa, as que filmagens, maravilha. Que ótimo. graças a Deus, ninguém pegou. Só que a gente teve um rombo no nosso orçamento, que Com para você certeza, implantar. né? O Porque dinheiro de uma lâmpada, de uma tela, virou dinheiro para comprar álcool, para comprar máscara, o teste. dinheiro. Na época do boom da pandemia, testes de Covid não eram baratos, né? Caríssimos, difícil de encontrar também, né? Exato. Eu, na verdade, tirei o dinheiro da pós-produção. Né? Eu tirei uma boa Nossa. parte. Eu tirei uma. Era onde eu podia gastar. Né? Uhum. Eu reservei uma parte da pós-produção, tirei um pouco de dinheiro dali
eu acho que foram quase R$ 6.000 só em testes de Covid. Nossa. E aí mais uns 5, 6 mil, 7 mil, algo assim, eu não lembro direito agora, com máscaras, com óculos de proteção, com Sim. luvas, contratar a empresa para fazer a higienização do estúdio uma vez por semana. Uhum. Enfim, foi uma grana. A gente ficou desfalcado na pós-produção. Mas daí a gente resolveu após com uma parceria e tudo acabou bem, né? Conseguimos filmar e conseguimos finalizar o filme, né? Mas foi um baita de um desafio você filmar em plena pandemia, com todo mundo com medo, né? Aham. E a principal preocupação nossa era: e se pegar a Covid? Ok, pegou. Uhum. O que a gente faz? Leva para É um tudo novo, hospital. né? Era tudo novo, né? Leva para um hospital que está lotado, o que você faz? Entendeu? Exatamente, é. Os hospitais estavam lotados. Então, digamos que, Uhum. que um dos atores pegasse Covid. Fala, ok, nada de pânico. Mas para onde você corre? Os hospitais estavam Exatamente. lotados. Então, assim, era aquela preocupação extrema, né? De você cuidar de todo mundo e não deixar que ninguém. Né? E quem aparecia sem máscara no set, a gente dava bronca, né? Nossa, Teve que ser assim. e esse ajuste que vocês fizeram na pós-produção foi visto no filme, porque a música é muito boa, a trilha é ótima, desde o primeiro segundo de filme, né, que o filme inicia, né, com a entrada da trilha, é uma trilha marcante, é uma trilha que percorre durante toda, né, o filme, e ela pontua momentos de tensão, momentos de alegria, né, momentos de tristeza, então o filme tem ritmo, né, então, esse ajuste de pós-produção, por mais que vocês tiveram que tirar recursos de investimentos de pós-produção, é, não foi, eu não vejo como afetado, porque o filme tem um ritmo, ele segue o ritmo dele, né, ele segue, tem uns cortes corretos, assim, de montagem, né? Você foi um dos montadores também do filme, não foi? Você foi um dos Foi um dos montadores montadores. Foi um dos também, né? O montadores. filme tem muito ritmo, então, olha, foi um investimento ali para tirar da pós-produção, mas a pós-produção fez acontecer. Todo mundo fala que dá para fazer um novo filme na pós-produção, né? No caso, vocês fizeram É, mesmo, vocês seguraram o filme, na verdade, né? foi mais ou menos isso. A gente chegou na pós-produção com bem desfalcado de dinheiro, já era pouco, porque você administrar 300 Sim. mil, tudo é muito pouco. Então, o editor está ganhando pouco, você tem pouco dinheiro para o desenho de som, você tem pouco dinheiro para trilha, você tem pouco Uhum. dinheiro para tudo. E aí imagina quando você vai lá e tira o pouco. Então a Exatamente. gente, então a pós-produção acabou acontecendo em parceria com na época era Estúdio Lance, hoje ele tem outro nome, hoje ele se chama U-Beat, que é o do Elton Júnior, que é o montador e o designer de som também, né? A gente fez tudo dentro da produtora dele, tudo dentro do Uhum. estúdio. Então foi um cara que acabou abraçando o projeto e se tornou coprodutor, porque a gente não tinha dinheiro para pagar. Então, Uhum. a negociação foi: você se torna coprodutor, né? Se lá na frente a gente ganhar alguma coisa, você ganha também. Tá Mas, certo. Uhum. mas esse não era nem o objetivo quando ele se tornou coprodutor. Ele estava interessado em ter aquele filme no currículo. Né? Uhum. Ele tinha acompanhado todo o processo, ele sabia que o resultado poderia ser muito bom. E Não, com aí, certeza. e aí foi um processo de 8 meses, 9 meses, bem mais 9 meses. lento, algumas poucas horas por dia de Uhum. montando, até você chegar no corte final, e aí trilha sonora, a gente foi atrás de um violinista para poder gravar algumas faixas, e aí você tem o color, um processo gigante, né? Uhum. E o filme ainda teve que ser dublado. Olha só o desafio, porque quando a gente filmou, Uhum. quando a gente filmou o Armário Mágico, a gente pegou um estúdio e assim, Maringá não é uma cidade exatamente
que é um polo Não de polo, produção né? cinematográfica, em que a gente tem estúdios construídos especificamente para abrigar uma produção de cinema, né? Não tem. Aham, A gente transformou um galpão em estúdio, né? E o uhum, estúdio em cenário. E o estúdio ficava ao lado de uma avenida extremamente movimentada, com caminhão, moto passando o tempo todo. Então, assim, todo o meu som direto estava comprometido. A gente estava filmando, nós estávamos filmando e nós sabíamos que o som direto estava comprometido. sim. Porque você tem o ator falando, mas quando você aumenta o volume, você está escutando o trânsito na avenida. Você não Uma lança um buzina. filme. Exato, você não lança um filme desse jeito, entendeu? Então a gente sabia durante todo o processo de filmagem que o filme teria que passar por uma dublagem. E teria Uhum. que ser uma excelente dublagem para que não ficasse com cara de como antigamente, né? Aquela coisa, falta de sincronia, né? Aqueles reality E, shows, né? A pessoa falando e a exato, voz parada, né? exato, exato. Então, assim, foi uma outra etapa também sem dinheiro, mas aí a gente já envolveu a distribuidora. Uhum, Durante a pós-produção, nós negociamos com a A2, que é a distribuidora do filme, responsável por ter colocado aí na Amazon e demais plataformas. E a A2 ela fez um aporte financeiro. Ela antecipou um valor uhum, razoável para nós, para que a gente pudesse trazer todos os atores para Maringá. Alugar um estúdio, pagar uhum, passagem, pagar hotel, né, o que fosse necessário, para que todos os atores, um de cada vez, viessem e pudessem fazer a reposição de voz. E aí uhum. que a gente conseguiu, né, que todos os atores viessem, quase todos, na verdade. É, uma atriz e um ator não puderam vir, aí eu fui para São Paulo, né? A gente Uhum, foi para São Paulo, alugou um estúdio de som lá, aí lá eles fizeram a reposição de voz, os uhum. demais vieram para cá e a gente conseguiu. E aí esse som do filme limpinho, bem sincronizado, com os efeitos Ficou sonoros no, ótimo. com os efeitos sonoros no momento certo, a trilha sonora no momento certo, né? Enfim, foi por isso que o processo de pós-produção ele demorou muito, porque Sim, você sim, é esbarrava, verdade. você tinha todas essas dificuldades e você esbarrava na dificuldade de não ter dinheiro. Então você precisava esperar que o Uhum. dinheiro aparecesse para, ok, agora nós vamos fazer essa etapa aqui, vamos fazer isso, né? Mas foi Planejamento, planejamento e planejamento, né? planejamento, planejamento e planejamento, né? Cara, e isso vai para a minha próxima pergunta, que é, como é que foi? O que foi melhor, assim, encerrar a filmagem ou falar, bom, acabou, ou ver o filme na tela? Mostrar o filme para o público, qual a sensação que você, enquanto roteirista, produtor, e também como diretor de outros trabalhos, sente, assim, né? Melhor acabar com aquilo que estava sendo feito ou mostrar para as pessoas e sentir a reação do público? Olha, eu digo que filmar é parte de um processo, né? Aham, É uma das etapas de você fazer um filme, né? Porque você tem um desenvolvimento, você uhum, tem a escrita do roteiro, então assim é uma felicidade quando você escreve o primeiro tratamento do roteiro, é uma felicidade quando você chega no 10º tratamento do roteiro e está todo aham, mundo gostando do 10º tratamento do roteiro. É uma felicidade quando você está fazendo a pré-produção e está tudo dando certo. A mesma coisa acontece quando você finaliza uma filmagem, quando você uhum, finaliza uma pós-produção e fala, agora o filme está pronto. Então, assim, filmar e terminar uma filmagem é o processo. É uma uhum, coisa de cada vez que vai acontecendo. Mas eu acho que, respondendo a sua pergunta, o momento chave mesmo é a primeira exibição. E uhum. eu não digo nem para o público, porque a primeira exibição do Armário Mágico foi para a equipe, foi para os atores. Nossa, que ótimo. A gente fez uma premiere, a maioria da equipe era daqui, alguns atores vieram, né? O Rafinha veio de São Paulo, o Renato veio de Curitiba para Uhum, participar da premiere. Então, assim, a gente. Aí, o filme era financiado pela Secretaria de Cultura do município, por causa do edital. Então, você traz prefeito, você traz secretário de uhum. Cultura, você traz todo mundo para Valoriza, né, o que foi investido, né?
Exatamente, chegou a hora de todo mundo ver aonde que a gente gastou 300 mil reais. Aham, E sempre pesa em cima dos nossos ombros o que esse pessoal maluco fazendo cinema no interior do Paraná fez com 300 uhum, mil reais. Onde eles gastaram esse dinheiro? Olha o desperdício, né? Em plena sim, pandemia, a gente podia estar gastando 300 mil reais nos postos de saúde, nos hospitais, é. tá dando dinheiro para maluco fazer filme. Vocês tinham Então, peso do descrédito em cima de vocês, né? mas isso é o tempo todo. Descrédito é o tempo Aham, todo. Principalmente quando você não está num grande centro. O descrédito é aham, maior ainda. Mas aí projetando, a gente finalizou o filme, o som do Armário Mágico em 5.1, entendeu? Com sound surround. Cara, aham, a gente testou o filme na sala de cinema, os graves da trilha sonora reverberavam pela sala inteira, aham. sabe? Chegava a tremer a sala em alguns momentos. Foi, o pessoal vai gostar, entendeu? Então, então foi bacana essas pessoas assistirem o filme pela primeira vez. Uhum. Porque eu não abria. Quando elas estavam dublando as cenas, eu só mostrava as cenas onde eles estavam. Eu não ficava, Sim. não, senta aqui para você assistir o filme. Não, você não vai sentar aqui para assistir o filme, não. Você veio para dublar, dublou, tchau. Aham, sim. Ninguém assistiu o filme, né? Então Manteve foi a bacana. surpresa até o final. Exatamente. Então foi muito bacana todo mundo assistir o filme e ver que, que nós não gastamos 300 mil reais no Uhum. Armário Mágico. Nós tínhamos gastado muito mais. Porque o que você vê Com na certeza. tela, o que você vê na tela tem um valor de produção muito maior do que 300 mil reais. Eu Uhum. digo que o Armário Mágico custou 1 milhão de reais. Um Mas a gente milhão. tinha 300 mil para fazer. Então, o que você vê na Nossa. tela, a direção de arte do filme, a direção de fotografia, o desenho de Fotografia som. linda. Fotografia do filme é linda. Lindíssima. Para, dei os parabéns para o Edson Fattori, que é um diretor de fotografia que eu trouxe de Florianópolis para fazer o filme. Uhum. Maravilhoso a fotografia, realmente. A direção de arte foi do Marcelo, aqui de Maringá. Então, a gente tem os talentos aqui, né? E agregou, trazendo talentos de fora também. Então, assim, quando você vê o Armário Mágico, você vê que é um filme que, que você enxerga muito mais do que 300 mil reais. Né? Então, Sim, com todo certeza. mundo, pela primeira vez, a gente aqui, com parcos recursos, fez uma obra audiovisual que todo mundo ficou, né? Poxa, cumprimos o nosso objetivo, todo mundo ficou impactado realmente. E Uhum. aí a gente voltou a impactar quando fechamos com uma distribuidora e a distribuidora conseguiu fechar com as plataformas de streaming. Então hoje a gente tem um filme bacana, um filme de qualidade. Pode ser o melhor filme já produzido? Cara, não é, Uhum. não é. Mas a gente fez o nosso melhor e eu acho que a gente rompeu, com o Armário Mágico, a gente rompeu uma bolha, que é aquela bolha do local, a produção local, que nunca Sim, sai do local, entendeu? sim, com certeza. Hoje, hoje a gente tem um longa-metragem muito bem produzido, filmado numa uma cidade grande do interior do Uhum. Paraná, mas ainda é interior, e é um filme que chegou nas plataformas de streaming para o Brasil Sim, todo. Então exatamente. então a gente produziu algo de qualidade e depois conseguiu fazer com esse filme chegasse, né, chegasse em festivais de cinema, chegasse no streaming, né? E hoje Uhum. qualquer um pode assistir aí, basta acessar as plataformas onde ele está, né? Então foi uma vitória. Eu acho que quem assistiu o filme na premiere aquela noite saiu empolgado, saiu dizendo que, cara, ficou melhor do que eu imaginava, entendeu? Isso já é uma grande vitória para nós. Nossa, fazer filme fora do eixo Rio-São Paulo assim, é algo inimaginável, né? E fazer um filme bem feito fora do eixo Rio-São Paulo é mais inimaginável ainda, E com né? pouco Assim, dinheiro, com pouco eu dinheiro. falo que o filme tem uma qualidade que quando você vê o pôster do filme, você fala, peraí, isso aqui não é feito de qualquer jeito, não.
Porque aquele pôster é lindo. É lindo. Quando eu olhei, eu falei, cara, isso tem muita informação, a imagem, o jeito que os atores são sobrepostos, né? Não é aquela coisa de longe jogada, aquela foto que foi colocada no pôster. Eu dei o cuidado desde o pôster, na verdade, né? Vou te contar um segredo da arte do Diga. pôster, tá? Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. Eu cometi um erro quando eu estava filmando. Né? Cometi um erro, assumo o erro, aprendi a lição, mas me ferrei como produtor. Quando a gente estava filmando, com todos os atores paramentados com figurino, maquiados, o Renato, por exemplo, que ele faz o Zygmunt, né, o personagem principal, ele tem uma barba comprida, velha, né, amarelada, cabelo comprido. Ele deixou barba e cabelo crescer por 6 meses. Aquilo não é prótese, não é prótese. Só que eu cometi um erro, como eu disse. Qual foi o meu erro? Eu não fotografei os atores paramentados e maquiados no set de filmagem. Logo, eu não tinha material para o cartaz. A distribuidora não aceitava frame do filme. Eu falei, como é que você não fotografou os atores? Eu falei, cara, eu estava preocupado com outras coisas, entendeu? Aconteceu tanta coisa. Aconteceu tanta coisa, e filme é cancelado, e você retoma, e todo mundo morrendo de medo de Covid, enfim. Mas foi uma falha que você aprende, toma isso como lição e não erra mais. O que eu fiz? Quando surgiu, a gente precisava do cartaz, vamos trazer os atores novamente, vamos maquiá-los novamente, vamos pegar o figurino. Graças a Deus, a figurinista, a Renata, não tinha jogado nenhuma das peças do figurino no lixo. Que ótimo. A gente está falando meses depois de ter filmado. Meses. Então, quando os atores vieram dublar o filme, eu aproveitei, contratei um fotógrafo, levamos, os atores dublavam, a gente saía do estúdio de som, ia para o estúdio de fotografia, clicar. Só que figurino ok, a maquiagem de alguns ok, e o Renato? Renato acabou de filmar, ele raspou a barba, cortou o cabelo. Nossa. O cabelo que tinha ficado 6 meses crescendo. E era uma barba vistosa, né? Grande. Exatamente. O que eu fiz? Não tinha solução. Não dava para fazer digitalmente, que ia ficar muito capenga. Eu contratei uma caracterizadora de São Paulo, especialista nisso, trouxe ela para Maringá, né? Acho que a gente gastou uns R$ 4.000 só para fazer a barba e o cabelo do Renato para uma foto. Para uma foto. Uma foto. Cara, mas ficou ótimo. Então, a foto do velho no cartaz é uma prótese. No filme, é de verdade. Tá? E a gente fez a mesma coisa com o Yuri Saraiva, que é o ator que faz o pai do menino. Ele tem um bigodão no filme, ele tem um bigode, uma barbicha, sabe? Ele tinha arrancado isso, ele tinha tirado, e ele me falou, Eliton, eu não posso deixar o bigode crescer, nem a barbicha crescer, porque eu estou fazendo um espetáculo de teatro aqui em São Paulo, e eu não posso, eu tenho que aparecer de cara limpa. E aí o Yuri foi um dos atores que eu tive que ir para São Paulo para ele poder dublar no estúdio. Então ele dublou, levei ele para um estúdio fotográfico, a mesma caracterizadora fez o bigode nele, fez a barbicha, eu levei o figurino, né, tudo, o chapeuzinho, fotografamos lá. Então foi um desafio. Até o cartaz foi um desafio. Mas ficou bacana, o designer arrebentou, fez uma montagem incrível e no fim deu tudo certo. Ficou perfeito. Eu jamais iria imaginar que teve tanta história por trás de um cartaz. São as curiosidades do armário mágico que poucas pessoas sabem. Agora, eu te pergunto, como estão sendo os seus novos projetos depois de terminar o Armário Mágico? Para onde você foi? O que você fez?
se você já começou, aproveitando, né, você já tirou foto já do elenco para o cartaz, já nesses novos projetos, já tá... Já, inclusive, a gente está tratando a foto para poder mandar para o designer para ele poder já começar o cartaz, Perfeito. né? Conta pra gente, os seus novos projetos para a gente conhecer. Então, nós vencemos 2 editais da Lei Paulo Gustavo, né? Uhum. 2023 foi uma revolução aí no audiovisual, com a abertura de vários editais municipais e estaduais em todo o Brasil. Está movimentando o setor audiovisual. E aí nós vencemos localmente, aqui em Maringá, um edital com um recurso de 200 mil para produzir um documentário de longa-metragem. Foi esse documentário que eu fui filmar, eu estava filmando até semana passada, dirigido pela Júlia Ferreira, que é minha sócia na produtora, ela é de Salvador, né, baiana, e a gente estava filmando esse documentário no norte de Minas Gerais. É um documentário sobre abuso infantil. Então já está na lata, já está filmado, a gente vai começar a pós-produção agora em agosto, né? O lançamento está previsto aí para fevereiro do ano que vem. Então, primeiro novo projeto, né, filmado, premiado pela Lei Paulo Gustavo. E aí nós também vencemos outro edital, já a nível estadual, com 2 longas-metragens de ficção, né? E o prêmio para esses 2 longas é de 2,5 milhões para cada longa. Uau, então, nossa! Foi um edital que eu estava concorrendo com todo o interior do Paraná, todas as produtoras do interior do Paraná, e graças a Deus foram 4 projetos contemplados. O primeiro projeto foi de Foz do Iguaçu, segundo projeto de Londrina, e aí o terceiro projeto e o quarto projeto, né, terceiro e quarto lugar, foram 2 projetos da minha produtora, Desatino Filmes. Um desses projetos em coprodução com mais uma produtora de Maringá, que é a Cosmos Filmes. A gente colocou junto, né, até para os projetos não competirem entre si. A gente tem um acordo de coprodução, mas um longa está no nome da minha produtora, o outro longa pela produtora do Felipe, né, pela Cosmos, mas os 2 projetos desenvolvidos dentro da Desatino Filmes. E aí a gente conseguiu marcar esse golaço, que foi o terceiro e o quarto lugar no edital, concorrendo com uma centena de projetos de todo o interior do Paraná. Então, foi muito bacana, 2,5 milhões para cada longa. O primeiro longa a gente deve filmar ainda até o final desse ano, e o segundo longa está marcado para a gente filmar no primeiro semestre de 2025. Então, você tem muito trabalho pela frente, então. Pretendo estar filmando pretendo estar trabalhando nesses projetos aí na pós, acompanhando a pós até meados de 2026. Tem bastante trabalho até lá. Bastante. E a ideia é que outros projetos venham, né? Tem projeto em captação de recursos, tem projeto participando de edital, tem projeto com coprodução internacional, que a gente está esperando resultado também. Então, a Você ideia... viajou para Cannes também, não viajou? Uma parceira minha foi para Cannes com esses projetos que venceram os editais. A gente foi para lá procurar parceiros também. A gente está num processo de negociação agora. Então, tem bastante projeto aí, esses que já estão garantidos, que já estão aí na linha de produção, e aqueles que virão, né? E é isso. Vamos trabalhar. Então eu não tenho palavras para agradecer a sua atenção, viu? O seu cuidado e por ter aceitado o convite para falar do filme Arbário Mágico e falar de outros assuntos, né? O produtor sempre é esquecido, né? O roteirista sempre é esquecido, né? A galera só vai para os atores, né? Normal. E não vou fazer isso não, preciso falar com o Elton, assim, venho acompanhando o seu trabalho, assim, já há um tempo, já tenho uma admiração muito grande na verdade, eu te conheci pela Júlia, né, eu acompanhava a Júlia primeiro, e eu só tenho que agradecer, obrigado mesmo, o filme é lindo, o Armário Mágico é lindo, eu assisti aqui em casa,
Cara, é bonito mesmo, é bonito ver um filme brasileiro que não se intimida a falar de um tema específico e que avança para um tema que assim, parece ser distante de nós, mas atualmente o tema da intolerância está cada vez mais presente aqui nesse país, né? E, Exatamente. cara, eu agradeço imensamente você ter aceitado esse convite, os atores também, que eu vou conversar amanhã. E, olha, espero que em fevereiro, quando você lançar o documentário, a gente possa conversar de novo. Vai ser um prazer enorme conversar com você. Pô, já está marcado então, cara. Eu que Com agradeço, certeza. Lucas, a tua atenção e a disponibilidade sua também de tempo para ir atrás dos atores, para a gente poder estar aqui conversando. Como eu disse, Imagina. bem no começo, é sempre legal fazer essa troca, Uhum, né, esse diálogo que a gente tem com alguém que curte cinema também, alguém que escreve, uhum, alguém que está fazendo. Então, assim, a troca mesmo é sempre muito interessante, né? uhum. Eu gosto de conversar com quem tem essa habilidade, né, e esse conhecimento também com o cinema, porque o papo é sempre gostoso. Então é isso. Não, eu também. O bate-papo sempre fica bacana. Eu Sempre, adoro sempre. também. Bom, falando para todo mundo da página, o filme O Armário Mágico está disponível nas plataformas de streaming e também na Prime Video, né, por vídeo on demand, por aluguel ou compra. Eu indico muito porque é um filme maravilhoso, é um filme gostoso de ver, é um filme tocante, tem um final, eu não esperava aquele final, achei que ia ser uma coisa, achei que se vocês iam pesar a mão naquele final, mais ainda, né, mas foi tocante, eu não esperava por aquilo, eu gostei muito, o encerramento do filme é muito lindo, na verdade, a trilha e a fotografia também. Cara, muito obrigado, Elton. Não vou Eu que tomar mais o agradeço, seu tempo, Lucas. agradeço muito. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. E assim que tiver disponível os vídeos, eu mando para você, mando para os atores também. Tá Tá bom? Muito ótimo. obrigado. Fico à disposição. Grande abraço. Até mais. Até mais.